Meditações no Evangelho de Lucas, dia 14. Aviso sobre os falsos mestres. A importância de uma vida pura. Frutos, único teste do caráter. Lucas 6, de 39 a 45. Em primeiro lugar, aprendemos com esses versículos sobre o grande perigo de ouvirmos falsos ensinadores das coisas espirituais. Nosso Senhor comparou tais ensinadores e seus ouvintes a um cego que guia outro cego, fazendo, então, a seguinte indagação lógica: não cairão ambos no barranco? Ele prosseguiu confirmando a importância desse aviso ao declarar: o discípulo não está acima do seu mestre. Ou seja, não devemos esperar que o aluno saiba mais do que seu professor. Se alguém ouve falsa doutrina, não esperemos que se torne outra coisa além de incorreto nas coisas relacionadas à própria fé. O assunto que Nosso Senhor colocou diante de nós nesses versículos merece mais atenção do que normalmente recebe. É incalculável a quantidade de males que os ensinos incorretos causaram à Igreja em todas as épocas de sua história. É terrível contemplarmos a perdição das almas que esse tipo de ensino tem ocasionado. Um ensinador que não conhece, por si mesmo, o caminho do céu, não conduzirá seus ouvintes por esse caminho. Aqueles que ouvem esse ensinador correm o terrível risco de perder suas almas eternamente. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Se desejamos escapar do perigo para o qual Nosso Senhor aqui nos adverte, não podemos ser negligentes em comprovar através das Escrituras o ensino que ouvimos. Não precisamos acreditar no que ouvimos somente porque os pastores assim disseram. Não devemos imaginar que os ministros do Evangelho não cometam erros. Temos de recordar as palavras de Nosso Senhor proferidas em outra ocasião: acautelai-vos dos falsos profetas. Precisamos lembrar os avisos dos apóstolos Paulo e João: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Provai os espíritos se procedem de Deus. Com a Bíblia ao nosso lado e a promessa de orientação do Espírito Santo a todos aqueles que a buscam, estaremos sem desculpa se nossas almas forem enganadas. A cegueira dos pastores não constitui uma desculpa para a ignorância das pessoas. Não importa quão incorreto seja o ensino recebido, a pessoa que, motivada por indolência, superstição e falsa humildade, recusa-se a desconfiar do ensino do pregador sob cuja influência está, finalmente compartilhará da mesma recompensa de seu mestre. Se as pessoas confiam em guias cegos, não devem ficar surpresas se forem conduzidas ao inferno. Em segundo lugar, aprendemos que devem esforçar-se em manter uma vida pura aqueles que repreendem os pecados dos outros. Nosso Senhor nos ensina essa lição por meio de uma afirmação prática. Ele nos mostra a falta de lógica da parte de uma pessoa culpar a outra por ter um arqueiro, ou seja, algo insignificante em seu olho, enquanto ela própria tem uma trave, ou seja, algo enorme e formidável em seu próprio olho. Sem dúvida, essa é uma lição que tem de ser recebida com qualificações bíblicas e adequadas. Se alguém tivesse de pregar e ensinar aos outros somente quando estivesse completamente sem falhas, não haveria ensinamento ou pregação neste mundo. Aquele que errou jamais seria corrigido e os ímpios nunca seriam repreendidos. Atribuir esse significado às palavras de Nosso Senhor faz com que colidam com o evidente ensino das Escrituras em outras passagens. O principal objetivo de Nosso Senhor era gravar na mente de seus pregadores e mestres a importância de uma vida coerente. Essa passagem é um aviso solene para não contradizermos com nossos atos aquilo que dizemos com nossos lábios. O ministério de um pregador não conquistará a atenção dos ouvintes a menos que ele pratique aquilo que ensina. Ordenação ao pastorado, graus universitários, títulos e aceitação pública de possuir sã doutrina, essas coisas não asseguram ao sermão do pastor o respeito de seus ouvintes se a igreja percebe que ele tem hábitos pecaminosos. No entanto, existem muitas coisas nessa lição que todos nós faremos bem em recordar. É uma lição que muitas pessoas, e não somente pastores, devem considerar com seriedade. Todos os esposos, chefes do lar, pais, professores, tutores e responsáveis por jovens deveriam pensar com frequência sobre o argueiro e a trave. Todas essas pessoas deveriam ver nas palavras de Nosso Senhor
a poderosa lição de que nada influencia tanto os outros quanto a coerência. Entesouremos essa lição em nosso íntimo e não a esqueçamos. Por último, aprendemos ainda que existe apenas um teste satisfatório para julgarmos o caráter da vida espiritual de uma pessoa. Esse teste é seu comportamento e sua conversa. As palavras de Nosso Senhor sobre esse assunto são claras e inconfundíveis. Ele utilizou a ilustração de uma árvore e estabeleceu um princípio universal. Cada árvore é conhecida por seu próprio fruto. Mas ele não parou aí. Prosseguiu mostrando que a conversa de um homem revela o estado de seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Essas duas afirmativas são muitíssimo importantes. Ambas precisam ser guardadas entre as principais máximas de nosso cristianismo prático. Este deve ser o firme princípio de nosso cristianismo. Quando uma pessoa não produz os frutos do Espírito, não possui o Espírito Santo em seu coração. Resistamos à ideia de que todas as pessoas batizadas são nascidas de novo e de que todos os membros de igreja têm o Espírito Santo, considerando esse um erro fatal. Uma simples pergunta deve ser o nosso critério. Que fruto essa pessoa está produzindo? Ela se arrependeu de seus pecados? De todo o coração, ela crê em Jesus? Ela vive em santidade, vencendo o mundo? Atitudes assim são o que a Bíblia chama de fruto. Quando esses frutos estão ausentes, é um sacrilégio afirmar que alguém possui o Espírito de Deus em seu coração. Também este deve ser um firme princípio de nosso cristianismo. Quando a conversa geral de uma pessoa é ímpia, seu coração está destituído da graça divina e ainda não se converteu ao Senhor Jesus. Não devemos aceitar a ideia habitual de que não podemos conhecer o coração dos outros e de que, embora os homens estejam vivendo de maneira pecaminosa, em seu íntimo possuem bons corações. Tal ideia é contrária ao ensino de nosso Senhor. A maior parte da conversa de uma pessoa é mundana, carnal, contrária às coisas espirituais, ímpia e profana. Então, reconheçamos que esse é o estado de seu coração. Quando uma conversa de um homem em geral está errada, é absurdo e antibíblico afirmar que seu coração está correto. Terminemos essa passagem com uma solene auto-inquirição, utilizando-a para julgar nosso próprio estado diante de Deus. Quais frutos estamos produzindo em nossas vidas? São os frutos do Espírito ou não? Que tipo de evidência nossas conversas fornecem quanto ao estado de nosso coração? Falamos como pessoas cujo coração são retos diante de Deus? Não podemos esquivar-nos do ensino apresentado por nosso Senhor nessa passagem. A conduta é o grande teste do caráter. As palavras são uma grande evidência do estado de nosso coração. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.